Hoje, a mensagem de hoje é o tema: você está preparado? Mas preparado por quê? Por aquilo que pode vir de repente. Se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém vai falar aqui, eu acho que todos vão falar que não, né? Por exemplo, você está preparado para morrer? Já que eu perguntei, então, alguém aqui está preparado para morrer? Tem alguém? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer saber de morrer. Fevereiro eu estava super preparado, eu infartei, eu estava muito tranquilo. Orei a Deus, falei: Deus, chegou minha hora, glória a Deus, tal, tranquilo, não fiquei preocupado. Não. Mas é todo mundo que fica assim? Não. A pessoa, quando vê que ela está virando a curva do rio, e beirando entre a vida e a morte, dá um sufoco, um desespero terrível. A questão é: eu estou preparado? O que eu quero falar para você é uma situação que aconteceu na Bíblia, e que, se o profeta não estivesse preparado, ele teria tido um prejuízo muito grande na vida dele. O profeta Elias, ele profetizou para o rei Acabe, lá em 1 Reis, e ele disse assim, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, só vai chover quando eu liberar o céu. E foi uma seca de 3 anos e 6 meses. Ano passado, até o meio desse ano, fez muita seca. Foi uma seca mais estendida. Você imagina 3 anos e 6 meses sem cair uma... A Bíblia diz que nem orvalho caía à noite. Não tinha nem orvalho. E foi uma seca que devastou tudo quanto é região. Aí, num momento, numa situação, o profeta subiu a montanha, junto com seu ajudante, seu auxiliar. O auxiliar dele era Eliseu, ele era garotão ainda. E o profeta pega e faz um ato profético. Já tinha chegado aos 3 anos e meio. No capítulo 18, o 43, 44, 45, 46. Eu vou ler esses versículos. Pode pôr versão nova mesmo. Pode pôr versão nova. 1 Reis, capítulo 18, 43 em diante. Ele diz assim para o garoto, para o rapaz: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou e disse: não há nada lá. Aí o profeta responde: 7 vezes Elias ordenou. Diga 7 vezes. Por que o número 7 aparece com muita frequência na Bíblia? Vocês têm ideia ou não? Deus criou o homem, criou o céu, a terra, criou o mar, criou os peixes, criou tudo em quantos dias? Não, 6. No 7º foi o descanso de Deus. Deus descansou. O que é o descanso? É um momento de você estar ali tranquilo, está ali muito sossegado, e está ali pronto, que se aparecer qualquer coisa, você está num processo de descanso. Por que o 7 aparece? Porque ele representa número de perfeição. 7 representa o número de perfeição. Você vai ver que Naamã, quando teve que mergulhar no rio, o profeta falou 7 vezes. O milagre está condicionado ao 7? Não. Mas por que o 7 aparece no milagre? Porque o 7 representa Deus, o dia de Deus. E aqui ele fala assim, olhou para o mar? Olhei. O que você viu? Vi nada. Aí o Elias falou assim: 7 vezes você olha para o mar. Olha, vira, olha, vira, olha, vira. E 7 vezes Elias ordenou. Lá que não aparece. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Ou seja, vira para lá, vira para cá, vira para lá e vira para cá. O que mais? Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem pequena ou pequenininha, uma nuvem insignificante se formou. Eu vejo uma nuvem pequena, como se fosse a mão de um homem que se levanta do mar.
Quando você olha para as nuvens, às vezes você vai ver a imagem de um cordeiro, às vezes você vai ver a imagem de um elefante. Você pode, dependendo da imaginação, você pode ver tantas imagens que você quiser com a formação da nuvem. O menino falou: rapaz, eu olhei agora, a sexta vez não tinha nada, agora eu olhei, eu estou vendo uma mãozinha, uma nuvem em forma de mão. Olha só o que o profeta fala. Elias disse: vá, diga ao rei Acabe, para que ele prepare os seus cavalos, o seu carro, e desça depressa, antes que a chuva alcance ele. 3 anos e 6 meses, nenhuma gota caía. De repente, do nada, o profeta falou: o que você está vendo? Nada. E o que você está vendo? Uma mãozinha pequena, uma nuvem. É só uma nuvenzinha. Desce correndo, corre, fala para o Acabe arrumar os cavalos e a carroça e descer para a casa dele, porque vai cair um toró de água que vai encher tudo quanto é rio. Tinha sinais de chuva? Não. Em 3 anos e 6 meses não tinha um sinal de chuva. A nuvem não era sinal de chuva. A nuvem representava a mão de Deus que estava cumprindo aquele período de 3 anos e 6 meses. Elias, pela fé, avisou: você está preparado? Corre, sebo na canela, avisa o rei que está chegando a chuva, vai chover bastante. E aí diz o que mais? Enquanto isso, nuvens escuras aparecem no céu. Começa a se formar uma nuvem escura e começou a ventar e a chover forte. Acabe partiu de carruagem para Jerel, que é a casa dele. Que distância que ele estava, aonde o profeta estava, até Jerel? Precisamente 27 quilômetros de distância. Quantos dá daqui lá em Mirassolândia? Isso, é como se fosse daqui em Mirassolândia, tá? Imagina isso, 27 quilômetros de distância. O cavalo era 2 cavalos puxando uma carroça leve, então 50, 60 por hora, e ele saiu na frente do profeta. O menino saiu na frente, avisou, pegou carona na carroça e os 2 foram. O profeta Elias ficou a pé. Só que o profeta Elias, durante 3 anos e 6 meses, ele se preparou para o dia da chuva. Você vem à igreja, você busca, você tem suas necessidades, mas você se prepara para o dia em que vier a bênção na sua mão? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, o Roger, tá? Sempre eu pego o Roger na maioria dos casos aqui. O Roger trabalha numa empresa, a Jéssica também trabalha num outro lugar, os 2 têm um salário X, tal, mas de repente, aparece do nada uma herança que eles não sabem, um parente longe, e deixou uma herança para o Roger e a Jéssica. Vamos colocar aí de 50 milhões de reais, não é tanto, mas vai deixar eles bem de vida, 50 milhões. 50 milhões na sua conta amanhã cedo, você está preparado para administrar esse dinheiro? Não. O que eu estou falando? Você precisa estar preparado. Enquanto você não estiver preparado para algo maior, Deus nunca vai colocar na sua mão, porque senão vai vazar no meio dos dedos. Tem a passagem que ele fala dos talentos, ele fala: para um eu dei 5, para um eu dei 2, para um eu dei 1, conforme a capacidade. Deus não vai colocar uma coisa na sua mão que você não tenha capacidade. Mas eu estou preparado para receber meu salário no final do mês. Tudo bem, mas você está preparado para mudar de vida, ficar rico? Porque tem gente que, se ficar rico, desvia da igreja. Porque agora vão começar a pedir dinheiro, vão começar a pedir cesta básica, agora vai ser uma pidança na igreja. Tem gente que tem essa mente pobre, ganha dinheiro, mas fica com a mente pobre ainda, tem um espírito pobre. Tem gente que, se ganhar dinheiro, vai só viajar, você não vai para a igreja? Não está dando tempo, estou curtindo a vida. Ou seja, tem gente que não pode ficar rico. Por quê? Se ficar rico, a primeira coisa que acontece é abandona os caminhos de Deus.
Deus quer fazer com que a gente seja abençoado? Claro que quer. A pergunta é: você está preparado? Você está preparado para ter dinheiro suficiente para você ir lá na loja comprar o carro que você quiser pagar à vista? Você está preparado para comprar a casa que você quiser? Você está preparado para lidar com a luxúria? Você está preparado? Muitos de nós não está? Pega esse dinheiro, começa a ajudar parente, começa a comprar escargot, começa a comprar, sei lá, começa a comprar coisa cara que nem faz parte do nosso hábito alimentar. Por quê? Porque agora você entrou numa sociedade diferente. Aí se vincula ao Lions Club, se vincula à maçonaria, porque os ricos frequentam lá. Não está preparado, não está. Aí começa a ter mais, já não começa a cumprimentar os amigos, quer mudar de bairro, quer mudar de cidade. Por quê? Porque você não está preparado para lidar com o novo. Não está preparado. Você quer ver a pessoa falar assim: porque eu estou preparado para tudo. Quer ver? Não eu vou longe, não. Vou longe. O William tem quantos cachorros? 3 cachorros. Qual que é a mais velha lá? A Zoe. Você está preparado para chegar em casa e ver a Zoe morta? Se esse cachorro vai morrer, dá um ciricutico nesse cara. Não estou preparado. Mas o tempo de vida do animal, dependendo do tamanho, ele tem uma estimativa. Cachorro grande vive até 10 anos, cachorro médio vive entre 12 e 14, cachorro pequeno vive de 14 a 17. É uma média. Você está preparado? Eu não estou preparado. Você está preparado para chegar amanhã na sua empresa, lá na loja que você trabalha, ou no lugar que você trabalha? A pessoa fala assim: olha, ô Roger, nós não precisamos mais de você aqui. Aí liga para... o que foi? Fui mandado embora. E daí? E daí? Você não está com saúde? Você não está com vida? Você não está firme com Deus? Tem boleto para pagar. Tem que estar preparado para tudo. A vida não vai te avisar. Um amigo meu saiu de casa, sexta-feira. Nós estamos em quinta, sexta-feira passada. Ele saiu de casa em São Paulo. Saiu de casa de manhã e falou: bem, eu tenho um negócio para falar com você, importante. Então fala. Não, surpresa, eu te falo quando eu voltar do serviço. Voltando do serviço, bateu o carro, morreu na hora. Ficou sem falar. Por quê? Porque ele achava que o tempo está à disposição dele. O tempo não está à sua disposição. O tempo não está à sua disposição. Cada vez que você não está preparado, você perde bênção. Você está preparado para recomeçar a sua vida? Você está preparado para o que é novo? Muitos de nós não estão, irmão. Muitos de nós. Você começa a namorar, aí você fica noivo. O que você está fazendo? Você está se preparando para aprender a viver em conjunto. O namoro e o noivado é uma preparação para casar. Não, a gente casou. Vai ter bucha, vai ter problema, porque não houve preparação. Não houve preparação. Então, tudo que é preparado é diferente. Então, aqui o profeta estava preparado, ele sabia que ia chover. Aí ele olhou e falou assim: a mão, né? Então, avisa o rei para correr, fala para o rei que vai chover. Pensou se não chovesse? O rei mandava matar ele. Aquele rei era sanguinário, aquele rei não tinha escrúpulo, marido de Jezabel. Se não chovesse aquele dia, ele estava lascado, o profeta. O profeta falou: corre, porque se você não correr, vai se molhar. E aí eles correram. O que o profeta Elias fez? Continua. Próximo versículo. Eu olho, toda vez que ele troca lá, apaga e volta aqui. Vou ficar aqui. A mão do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com um cinto, olha a preparação, não estava caindo uma gota d'água. Prendendo a capa com um cinto, correu. O que está escrito aqui? À frente, 27 quilômetros. O cara saiu pelo menos meia hora antes, a cavalo. O profeta Elias desceu correndo. Antes de chegar na cidade, Elias passou a carruagem, passou à frente do cavalo, passou à frente dos cavalos. O profeta era atleta? O profeta praticava maratona? Não. Você está preparado? Se amanhã, por exemplo, acontece alguma coisa que você não tem carro, você não tem telefone, você tem que correr para buscar, para avisar alguém, para
né, fazer alguma, eu sou sedentário, morre o teu parente está em carro e você no meio do caminho. A gente tem que estar preparado. Você quer ver? Dependendo, por exemplo, o seu milagre, eu vou pegar a Márcia como exemplo. Como é que chama o seu filho? Pietro, né? Pietro. O Pietro tem uma situação mais delicada. Ele já está com quanto? 8? 7 anos. Ele é grande para 7, né? Bicho é grande, mas o pai dele é grande, né? O Pietro tem lá 7 anos, tem os seus probleminhas. De repente, amanhã, o Pietro acorda perfeitamente. Será que a Márcia está preparada para enfrentar uma situação dessa? Porque humanamente não há reversão. Humanamente não há reversão. Mas será que se acontecer essa reversão, será que ela, o marido, as pessoas que envolvem, estão preparadas para enfrentar essa nova realidade? Na maioria dos casos não. Não é o caso dela. Mas na maioria dos casos a pessoa não está preparada para o novo que está por vir. Nós temos que se preparar. Ai, eu não sei o que fazer da minha vida, porque você achou que sempre ia ser do seu jeito. Pode ser que mude, as coisas podem mudar. E aqui o profeta pegou, correu, passou à frente dos cavalos. O profeta não tinha habilidade de correr, o profeta não corria, o profeta era mais sedentário. O profeta conseguiu correr 27 quilômetros. Se o cavalo andava 50 por hora, eu acredito que o profeta fez em 60 por hora, porque ele passou, ele saiu depois e ele passou. O que aconteceu? Se cumpriu a palavra de Deus e veio a chuva. A chuva aqui não é tão importante para nós. O que é importante que você deve guardar é: você está preparado? Eu estou. Você está fazendo faculdade. Terminei a faculdade, agora já tenho um diploma. Mas se a tua cabeça não tiver estrutura, você, a hora que cair no mercado de trabalho, você vai ver que você não sabe porcaria nenhuma. Porque a faculdade, irmão, faculdade não vai te ensinar tudo. Falo porque eu sei, já fiz, a minha esposa já fez 2, 3 faculdades. Não ensina. Quando você vai para a realidade, você não vai encontrar, você vai pegar uma situação que você nunca vai encontrar em teoria. Você vai ficar perdido, igual segue em tiroteio. Conversa com o médico. Pergunta para o médico: quando o senhor saiu da residência, o senhor sabia tudo? Ele vai falar: rapaz, meus 3 primeiros anos depois, sofri igual subaco de aleijado, porque teve que aprender lá fora. Aí a pessoa: eu não estou preparado para ser médico, não estou preparado para exercer. Pois é, você está estudando, fazendo o quê? Você só está curtindo a vida estudando. Agora eu tenho que estudar, preparando para o dia que eu pegar esse diploma e entrar para a realidade. A realidade nunca é igual à fantasia. É igual você é membro na igreja. Porque eu sou membro da igreja de Lagoinha, estou preparado. Tá, então você vai começar a servir na igreja. A hora que você começa a servir, você fala: não dou conta, não sabia que era desse jeito, não estou preparada. É o que eu vejo com uma constância, e não é na Lagoinha, em todo lugar. Porque você, na verdade, você tem uma fantasia de que você é a pessoa pronta, é a pessoa. Nós nunca, na maioria dos casos, estamos preparados. E aí vem o quê? Quando você se depara com uma situação real: estou frustrada, a igreja não funciona como eu pensava. Eu achei que ter dinheiro eu ia ser feliz pra caramba, agora minha cabeça está 1000 por hora para administrar a minha vida. Eu conheço gente que ficou rica e fala que não gostou. Fala que hoje tem mais dor de cabeça do que quando era pobre. Quando eu era pobre, ele falava assim: quando eu era pobre eu tinha 5 boletos para pagar no mês. Agora eu tenho de 300 a 500 boletos, por causa de firma, funcionário, empresa. Ele falou: não vale a pena. Eu falei: passa essa preocupação para mim. Dá o dinheiro para mim que eu tenho condição. Mas o que eu penso é: você está preparado para o que está por vir? Olha para alguém que está ao teu lado e fala: algo grande está por vir. O que é que eu faço? Se prepare. Se prepare. Leve o evangelho com seriedade. Eu vou pegar aqui um outro trecho, Mateus 9, que eu quero fazer uma menção de um determinado discípulo. Mas antes de ser discípulo, ele foi tranqueiro. Eu quero falar da época que ele foi tranqueira.
que é o cobrador de impostos, que é Mateus. Mateus não como discípulo, eu quero falar como cobrador de impostos. Mateus 9, 9. 9, 9. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ou seja, na sala de impostos. E lhe disse, a primeira vez que Jesus viu Mateus, ô Mateus, o que Mateus era? Mateus era ganancioso, materialista, ninguém gostava do Mateus, todo mundo falava mal dele. Ele, se fosse hoje, ele seria excluído de rodinhas de amigos. Se alguém fizesse churrasco, ninguém ia querer convidar o Mateus, porque o Mateus era uma pessoa que só pensava nele e no dinheiro. Ele era ganancioso. Mateus sentava a mão para cobrar impostos de gente pobre. Ele vivia da desgraça do outro. Ou seja, ele se assentava à mesa do pecado. Nossa, mas Jesus foi chamar esse tipo de cara. Perguntaram nessa passagem, depois você lê com calma, perguntaram assim, mas o Senhor entra, senta com os religiosos, com os pecadores, cobradores de impostos. Jesus disse assim, olha, o doente precisa de médico, mas quem está curado não precisa de ninguém. Eu não vim para vocês que se acham bons. Você que acha que não precisa, você que acha que é o santo, você que acha que... Fique em casa. Jesus falou, não vim para você. Eu vim para quem se considera doente, se considera que precisa de Deus. Ele está dizendo assim, eu vim para quem reconhece a minha grandeza, eu vim para quem me aceita como Deus na vida. Jesus não veio para todos. Se você for ler essa passagem aqui, ele vai falar, eu não vim para os sãos, para os curados, eu só vim para quem está perdido, no pecado, na sujeira, para quem está doente. Por quê? Porque ele é médico dos médicos. Eu creio que Jesus veio por mim, porque eu me considero um pecador. Agora tem gente que fala, eu não preciso ir na igreja porque eu sou bom, eu trabalho, eu pago as contas, eu faço caridade. Jesus não veio para você. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ver que você não está preparado para as coisas. Aí diz assim, ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me, Mateus, siga-me. Mateus fez o quê? Se levantou e o seguia. Por que Jesus chamou o improvável? Chamou o pecador, o cara que estava sentado na mesa do pecado. Quando Jesus falou, Mateus vem, Mateus saiu da mesa do pecado e se assentou na mesa da graça. Hoje é a oportunidade de você decidir sua vida. Que rumo que você quer a sua vida? Esquece, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando, que rumo que você está pensando que a tua vida vai tomar, levando o evangelho do jeito que você quer, da forma que você quer? Vai passar o tempo, você vai estar com os mesmos problemas. É muito triste, por exemplo, o pregador está pregando, um pregador que se preocupa, está pregando, tal, o que ele quer ver? Transformação, milagre, mudança, testemunho. Ah, mas não tem. Por quê? Porque você acha que só frequentar a igreja é a solução. Não é. Eu estou disposto. Você quer? Vem, levanta. Mateus não falou, deixa eu falar com a minha mãe, deixa eu falar com meu pai, deixa eu falar com a minha família. Mateus levantou, foi atrás de Jesus e foi uma bênção. As mãos dele, que foi usada para roubar os pobres, Deus usou para escrever o primeiro evangelho no Novo Testamento. O livro de Mateus foi escrito por ele. A mesma mão suja e pecadora foi usada pelo Espírito Santo para trazer informações extremamente importantes para nós. Então Deus não quer saber quem é você. Ele não quer saber se você vem do pecado, se você vem do erro, se você vem... Ele não quer saber. Ele olha para você, talvez ninguém dá nada para você, às vezes nem você mesmo. Mas Deus veio para os fracos. Ele diz, digo fraco, eu sou forte. Mas eu não sei ler a Bíblia. Eu lembro que eu tive um diácono que não tinha leitura. E eu falava assim para ele, irmão, você vai ser um pastor. Ele falava assim, pastor, que jeito, eu não sei ler a Bíblia. E eu ia falando, um dia ele chegou e falou, pastor, eu senti de ser alfabetizado. Aí ele foi para esse sistema, hoje chama EJA, né?
acho que é EJA. Ele foi para o sistema de alfabetização, ele foi alfabetizado aos 56 anos de idade. Ele começou a ler a Bíblia, aos 60 anos ele já estava dirigindo uma igreja pequena, mas estava dirigindo. Hoje ele deve estar com 79 anos, ele prega bem pouco, porque ele já está mais velho, mas ele prega uma vez por semana. As pessoas amam ele na igreja que ele é pastor. Ou seja, tem gente que tem faculdade, que tem uma boa dicção, já foi jornalista, tem curso de comunicação e nunca vai ser um pastor. Mas Deus olhou para aquele improvável e disse: eu quero você. E se ele olhar para você, ele vai dizer: eu quero, mas eu não posso. Ele disse: se eu estou te chamando, eu te capacito. Então, Mateus, sim, Senhor. Agora eu fico pensando, talvez aqui muitos de nós não era tão tranquilo igual Mateus. Não era. E a gente fica: eu não tenho condição, eu não posso, porque eu não sei falar, porque eu estou cansado. Você não está preocupado com o que está por vir, porque vai vir coisas grandes, e se você não se preparar, ele vai dizer: eu dou para outro. O que eu ia dar para você, eu dou para outro. É a passagem dos talentos. Aí para um deu 5, para um deu 2, aí cada um fez a sua parte, o de 5 fez 10, o de 2 fez 4, e o de 1 ficou ali quietinho. Aí ele disse assim para o que multiplicou: servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. Porque tinha 2 fez 4, servo bom e fiel. E o que teve medo? Ele diz: você é maldito, até o pouco que você tem eu vou tirar, porque você não merece o que você tem, e vou dar para quem merece. Se Deus vê em você esforço para multiplicar, o que é multiplicar? Não é dinheiro que eu estou falando, mas multiplicar a graça de Deus na sua vida, falar de Jesus para as pessoas, orar pelas pessoas, não só frequentar a igreja, mas ter um objetivo de mostrar Jesus para as pessoas. Isso é a multiplicação. Ele diz: quando você ganhar um pecador, eu apago grande parte dos seus pecados. Tem gente que fica orando e fazendo campanha: Jesus, perdoa os meus pecados. Você quer isso? Quer que Deus te perdoe? Ganhe um pecador para Ele. Traga um pecador para Jesus. A Bíblia diz que Ele perdoa grande parte dos seus pecados. Por quê? Existe uma festa no céu quando um pecador se converte. E aí Mateus aqui, ele fala, versículo 9, ele diz assim: siga-me, Mateus. Ele levantou e o seguiu. Então eu quero dizer para você hoje, nessa noite, você está preparado para tomar uma decisão com Deus? De você não ser mais um religioso entre tantos? Porque você fala que é crente, você vem na igreja, você ora, você canta, mas tem muita coisa que você fala: eu não concordo. Tudo bem, é um direito seu. Eu não concordo que tem que casar. Eu não concordo com o dízimo e oferta. Eu não concordo com o batismo. Eu não concordo com o culto 2, 3 vezes por semana. Muito bem, significa que você não está e nunca vai estar preparado. Por quê? Com um mês de igreja eu já era dizimista, batizado. Eu batizei no primeiro batismo. Não me arrependo. 11 anos, não me arrependo, nunca tive problema. Tem gente que fala assim: eu não senti no coração. Já que eu falei nisso, eu não sei se o batismo, acho que nós falamos, é esse mês ou mês que vem? Vocês lembram? Acho que é dezembro, é o último batismo do ano, dia 7. Eu vou ler um trechinho aqui, eu vou acabar aqui já, mas olha só para te dar te dá um norte. Marcos 16, deixa eu ver se é isso, Marcos 16, 16. Então, para o seu governo, se eu sentir no coração, eu estou orando a Deus, quando eu sentir no coração, me perdoa. Você não vai sentir, eu vou te adiantar que você não vai sentir. Por quê? Porque na Bíblia inteira não está escrito se eu sentir no coração. A Bíblia está dizendo outra coisa. Marcos 16. Quem crer, eu preciso crer, só isso, e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. O que ele está falando? Que eu não tenho que sentir, eu só tenho que acreditar que o Evangelho é isso, que Jesus é isso. O batismo é só: eu não batismo porque depois a gente tem que ir mais na igreja. Não está escrito isso também. Eu não batismo porque se batizar eu tenho que parar com isso. Gente, onde está escrito isso? Não tem.
A Bíblia está escrito: se eu creio e for batizado. Eu batizei quando era criança. Você nem lembra disso. A ciência fala que você não consegue lembrar nada antes dos 3 anos. Tem gente que consegue lembrar dos 5 para frente, dos 6 para frente. Mas alguns indivíduos conseguem lembrar até os 3 anos. Mas é raro. Ninguém consegue lembrar antes dos... eu lembro. É uma ilusão da tua cabeça. Porque se você for realmente lembrar lá atrás, você não tinha consciência de vida igual você tem agora. Você não tinha uma noção de vida. Você não tinha uma estrutura psicológica para armazenar as informações da época. É porque eu fui batizado quando criança. Legal. Te perguntaram se você acreditava? Não. Você sabia o que era pecado? Não. A Bíblia diz que eu tenho que crer. Por que nós não batizamos recém-nascido? Porque o recém-nascido não pode tomar uma decisão por ele. O recém-nascido não pode. Jesus, quando estava ali como criança, ele não foi batizado. Jesus foi levado ao profeta, o profeta Simeão pegou Jesus e apresentou a Deus. Só apresentou. Jesus, na idade certa, ele foi até João Batista com as pernas dele e disse: João, eu preciso que você me batize, para que se cumpra as escrituras. Jesus entrou no rio e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que aconteceu? Quando ele cumpriu a palavra de Deus, a porta do céu se abriu. Ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. E a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, tem bênção que está vinculada ao batismo, que nunca vai acontecer na tua vida enquanto você não se batizar. Tem bênção que está vinculada ao dízimo, e nunca vai acontecer na tua vida enquanto você não dizimar. Se eu não dizimar, eu vou para o inferno? Não, a Bíblia não fala isso. Não é por causa do dízimo que você vai para o inferno, não, desencana disso. Só que tem bênção vinculada à obediência do mandamento do dízimo. Tem bênção que está vinculada ao casamento, tem bênção que está vinculada a tudo que se tem na igreja. É bíblico? É, porque eu creio, eu obedeço. Mas eu batizei, eu me arrependi. Espera lá, nós estamos falando com pessoas adultas. A Débora tem 11 anos, a Débora já está numa idade de decidir, mas ainda eu falei para ela, filha, quando você tiver certeza, você batiza no seu tempo, não no meu. Mas não é sentir, é certeza. Eu creio. Eu não posso dizer que um é igual ao outro, eu não posso dizer isso. Tem gente que batizou na primeira semana que já veio para a igreja, e tem gente que está 10 anos e disse que não sentiu de batizar. Infelizmente, uma coisa que está errado, ninguém vai sentir. Você vai ficar 300 anos na igreja, você nunca vai sentir, a não ser que for pela emoção. Batismo pela emoção não é batismo. Batismo pela emoção é tomar banho frio. Batismo é só um passo que eu dou. Não significa que eu batizei e virei santo. Não, eu cumpri um mandamento. Batizei, dizimei. Então, cada coisa que eu vou colocando em prática, eu vou crescendo e subindo num patamar espiritual. Então, dia 7, eu acho, vou confirmar, mas tem o último batismo do ano. O senhor se preocupa se eu me batizar? Eu não, irmão, salvação individual, fica tranquilo. Só que se Jesus voltar dia 8, o único culpado de não ter batizado é você, não sou eu, porque a gente está fazendo mais de um batismo no ano. Vai ter o batismo. O que eu preciso para batizar? Você crê? Creio. Você só precisa trazer uma troca de roupa, simplesmente isso. Você vai ter um estudo no dia, vou te explicar o que é batismo. Eu não batizo ninguém sem explicar o que é batismo. E quando eu batizei eu não sabia o que eu queria, então você tomou banho, aquilo ali não é batismo. Batismo é um só, quando você está de consciência sabendo o que é batismo. Batizou por emoção, porque os amigos pulou na água, porque não sei quem, eu batizei, não é batismo. Você ficou firme? Não, eu me afastei do evangelho, tal, você tomou banho. Não tem rebatismo, não existe rebatismo, a igreja que prega rebatismo está pecando, mas quem batizou por emoção não se considera batismo. Batismo não envolve emoção, envolve decisão. É isso que eu quero. Eu vou ficar bitolado? Não, eu só vou ter cumprido uma palavra. Eu só vou ter dado um passo para a obediência. Então o que você pensa? Você está preparado? Eu estou. Novembro,
Dezembro está chegando e você, porque agora no dezembro eu vou dizimar, dezembro eu vou batizar, dezembro, aí chega janeiro, você fala, não, fevereiro não passa, aí chega dezembro e de novo você com a mesma ladainha. Quem está perdendo? Só você. O evangelho vai crescendo, as pessoas vão chegando, e quando você perceber, você está lá na mesma situação de 10 anos atrás. Tem gente que fala, não sei porque eu estou passando por tanta coisa. Reavalie a sua vida, faça uma reavaliação. Tem coisas que eu sei que podem ser espiritual, e tem coisas que é falta mesmo de obedecer a palavra a Deus. A pessoa fala, tem demônio. Não, é só obedecer a palavra a Deus. Tem coisas que se você obedecer, não tem demônio que vai te atrapalhar. Você vai ver na Bíblia situações desse jeito, pessoas que cumpriram a palavra de Deus e foram curadas. Você vai ver várias situações. Maria Madalena tinha 7 capetas no corpo dela. Veio, Jesus fez a oração, ensinou para ela, falou, para de se prostituir, não prostitui mais não. Parou, passou a ser discípula, seguidora de Jesus, nenhum demônio entrou mais na vida dela. Ela nunca mais se prostituiu. Por quê? Porque ela tomou uma decisão. Eu espero que hoje na oração você tome uma decisão com Deus. Decida a sua vida com Deus. O que você quer ainda para esse ano? Porque o ano está acabando. Por que está acabando, irmão? Tem 1 mês e meio para frente ainda. Tem 40, 50 dias quase. Dá para acontecer muita coisa. E esse ano vai acontecer muita coisa. Para a glória de Deus. Mas você está preparado para decidir sua vida hoje? Eu não posso falar assim, você tem que mudar hoje. Não posso. Quando é comigo, eu decido e mudo. Simples. Se eu errei, eu chego na minha esposa e falo, eu fiz isso, você me perdoa? Mas não é melhor ficar quieto? A Bíblia diz que não tenha nada escondido que não será revelado. Seja justo na palavra de Deus. Não fica carregando o evangelho, brincando de crente. Seja crente. Não precisa ser bitolado, não precisa ser melhor que ninguém, não precisa ficar pregando, mostrando Bíblia para todo mundo, querendo mostrar que você... Não, mostra para Jesus que você está numa fase nova e você decidiu. Que dia que é hoje? Dia 13 de novembro eu decidi mudar minha vida. Eu mudei quando aceitei Jesus. Foi um passo. Tem tantos outros passos que ainda você não deu. Eu não dei porque eu não senti. Não vai sentir hoje, não vai sentir final do ano, e quando passar você vai ver que chega a hora você não está preparado. Então tem um versículo, até ia ler ele, quando eu comecei a pregação hoje. Ele fala assim, prepara-te, ó Israel, porque hoje te encontrarás com teu Deus. Nós não estamos preparados, irmão. Se Jesus chegar aqui agora e falar assim, 1 segundo para pedir uma coisa, o que você quer? Passa 1 segundo, já foi. Não é o gênio da lâmpada. Você precisa de tanta coisa, mas se Jesus falar, você tem 1 segundo para pedir uma única coisa, você não vai saber pedir, porque você não está preparado para ser pego de surpresa. A maioria de nós tem dificuldade em ser pego de surpresa. E as coisas podem nos pegar de surpresa. A morte, a falta de um emprego, uma doença, um acidente, que foi o caso desse amigo meu. Eu falo à tarde, amor. Voltando, morreu no meio do caminho. Aí falei com ela, ela chorava. Ela falava, ele tinha uma coisa para me falar, o que era? Será? Eu falei, não sei. Mas ele disse que era importante. Morreu. Falei, morreu, não tem jeito. Mas nunca vou saber? Não, porque ele achou que ele tinha trocentos anos pela frente. Esteja preparado. Pensou assim no médico? E aí, doutor, o que deu os meus exames? Doutor, não brinca não. Ele não falou nada, ele só fez doutor, pelo amor de Deus, eu estou ansioso. Meu Deus do céu, doutor, por favor, fala, tiver que falar, fala, é grave. Quanto tempo eu tenho de vida? O doutor, fala doutor, 2, 3,
É só o doutor fazer você já fica desesperado da vida. Mas se ele falar que é câncer, e daí? E daí? Mas câncer mata. Gente, tem tanta doença que mata mais que câncer, você não faz ideia. Câncer não é a maior morte, a mortalidade no Brasil. Tem muitas outras coisas. Então, você não está preparado para certas coisas. Minha irmã, quando teve diagnóstico de câncer, 5 anos atrás, ela ficou 30 dias socada na cama, já praticando a morte. Eu vou morrer. Falei, mas o médico falou que você vai morrer? Não, mas é câncer mata. Já faz 5 anos e ela está bem. Então você precisa estar preparado. Para quê? Para tomar decisões. É simples, né? Você tem seu filho, sua filha na sua casa, está dando trabalho, está dando dor de cabeça. Eu amo os meus bebês. Filho não é bebê. Bebê é abaixo de 5 anos, né? Ainda já é criança, mas vamos pôr abaixo de 5 anos. Eu amo, tal. Fazendo arte, está fazendo coisa que não deve, tá levando maconha para dentro de casa, tá levando pornografia para dentro de casa, tá. Seguinte, eu vi um vídeo hoje de manhã. A moça ia sair, o pai falou assim, 17 anos. O pai falou, você não vai nessa festa. Eu vou. Ele falou, se você sair dessa porta, você não pisa mais dentro da minha casa. Aqui dentro sou eu que mando. E ela foi. Ele catou a chave dela, trancou a porta e não deixou mais ela voltar. Ela ficava batendo na porta, papai, eu sou criança ainda. Você decidiu, arque com as suas consequências. Fechou a porta. Eu não sei do resto da história, eu sei que ele não deixou ela entrar. Mas é ser mal desse jeito. Não é nada, irmão, esse é a molecada Nutella de hoje. Na nossa época, com 13 anos, o pai e a mãe já falavam, vai se ajeitando para ir embora de casa. Esvazia o beco, você está dando gasto. Isso porque nós ganhávamos dinheiro, o dinheiro que ganhava dava na mão do pai. Minha filha falou assim para mim hoje, pai, sabe o que eu queria? Eu falei, o quê? Se eu abrisse uma conta para mim e me desse um cartão de crédito. Falei, olha que coisa maravilhosa. Eu falei, o que mais? Eu queria que o senhor colocasse R$1.000 lá para mim. Eu falei assim, na sua idade, eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu pegava tudo que eu ganhava, entregava na mão da minha mãe. Minha mãe dava dinheiro para eu comer uma paçoquinha. Era o único dinheiro que ela me dava. Eu corria no bar, comprava a paçoquinha, ela não dava mais no mês, então eu ficava lambendo a paçoquinha para não acabar. Lambia, guardava. Verdade, eu sou franco, miséria. Mas assim, dava na mão da mãe. Precisava de shorts, ela pegava uns restos de pano, pegava aquele elástico, fazia aqueles shorts com elasticão grande, e estava lá, short do Bozo, uma cor sim, uma cor não, amarela, verde, era desse jeito. Sapato, o alpargata roda, tem um pessoal que já usou o alpargata roda, é feito de corda. Estava desfiando do pai, cortava um tanto, usa do pai aí, vai usando. Você ia para a escola, aquele monte de corda te acompanhando, parecia rabiola de pipa. Era desse jeito. E estava contente. 16 anos eu saí de casa. Sem brigar, mas saí de casa para viver a vida. Estava preparado. Hoje você fala para um filho de 18 anos sair de casa, ele fala que vai dar parte de você lá no conselho tutelar, na polícia, que isso é maus tratos. Você fala para o filho trabalhar, ele fala que é maus tratos. Você tem que pagar a minha faculdade até os 30 anos de idade. Irmão, não tem. Porque você está muito acomodado com a vida. Trabalha, ganha o seu dinheiro, pode estudar, pode ficar na casa dos pais. Não é o fim do mundo não precisa sair da casa dos pais. Mas dentro da casa dos seus pais, quem manda são eles, não é você. A regra é, o sacerdote manda na casa. Se os filhos estão mandando na casa, você é um zero à esquerda. Quem manda na tua casa deveria de ser você. Isso é a Bíblia, tá? Nós vamos fazer o culto Hiro. Eu não sei que dia que ficou. Que dia que ficou o Hiro? Sábado agora é Shine, né? Dia 22 ficou o Hiro. Hoje teve reunião em Orlando, uma reunião geral, eu participei. Tem todo o projeto já do Hiro para o ano que vem, muito forte. O Hiro vai colocar os homens da nossa igreja alinhados no projeto
do sacerdote da casa. Fazer você entender qual é o seu verdadeiro papel como marido, como pai, como provedor, como companheiro, como crente, como tudo. Você vai aprender o que é ser um hero na vida. Hero significa herói. Você tem sido o herói da sua família? Na verdade, às vezes alguns pais têm sido o verdadeiro vilão, causador de grandes problemas. Mas com o hero a gente vai conseguir alinhar esse pensamento. Amém? Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Eu espero que nós vamos orar. O pessoal da internet também, quero mandar um abraço. Quinta-feira a gente transmite o culto. Você que vai da internet, que vai assistir esse vídeo, entra no YouTube da igreja, coloca Lagoinha Mirassol no YouTube, você vai no canal, se inscreva no canal, para todos os vídeos que entrar, você ser notificado, tá bom? E assim a gente vai para frente, para o alto, amém? Deus abençoe o pessoal da internet, em nome de Jesus.